Fala pessoal, como prometido, vamos ter algumas aulas, né, para tentar recuperar o primeiro e segundo bimestre. Vamos focar numa parte do conteúdo que é cinemática, que é o assunto que a gente viu naquela etapa, beleza? Para situá-lo, gente, em Física 1, essencialmente a gente vê movimento, perfeito? E nesse contexto de movimento, a gente divide em dois grandes assuntos, cinemática e dinâmica, perfeito? E nessas aulas a gente vai focar nesse primeiro tema aqui, que é cinemática. Bem, gente, na cinemática a gente tem diversos conceitos, né, grandezas que estão envolvidos na cinemática. A cinemática em si, o que ela é? É a descrição do movimento sem a gente nos preocuparmos com as causas que geram esse movimento, perfeito? E para isso a gente usa conceitos como posição, deslocamento, velocidade, aceleração, o que é um referencial, isso tudo é importante de saber. E conceituar movimento propriamente dito, perfeito? Para fazer isso, gente, a gente vai precisar usar matemática, não tem como correr disso, perfeito? Então, vamos ver como é que a gente faz isso, tentar revisar esse assunto e fazer bastante exercício para a gente fazer uma prova de recuperação, perfeito? Assim como eu prometi para vocês. Bom, gente, vamos começar então colocando no português o que é movimento, qual que é a definição de movimento, ou melhor, o que determina se um determinado corpo está se movimentando ou está parado, beleza? A gente viu, gente, que o que determina é a mudança de posição. Se a posição está mudando, por exemplo, significa que ele está em movimento. Do contrário, se a posição é fixa no tempo, então significa que esse objeto está parado. Agora, note o seguinte, gente, o movimento é um conceito relativo. Um exemplo muito emblemático é quando você tem, por exemplo, dois passageiros num ônibus. Esse ônibus está se movimentando com uma determinada velocidade aqui que eu estou indicando, perfeito? Eu estou comparando então o passageiro 1 com o passageiro 2. Eles estão em movimento um em relação ao outro? Não estão. Por quê? A posição de um não está mudando com relação ao outro, entendeu? Por exemplo, quando o observador 1 está olhando para o sujeito 2, ele não observa uma mudança de movimento, de posição do passageiro 2. O passageiro 2 não está mudando sua posição com relação a 1. Mas se você comparar o carinha que está aqui fora do ônibus e está vendo eles se movimentarem, ele está observando por exemplo, 1 observa 3 se movimentar, porque ele observa 3 mudando de posição quando o tempo passa, perfeito? Então o movimento é relativo. O mesmo corpo poderia estar em movimento ou em repouso, dependendo com o que você está comparando. Por exemplo, o corpo 2 está parado com relação a 1, mas o corpo 2 está em movimento com relação a 3. Perfeito? Porque o observador 3 veria 2 mudando de posição no tempo. Tá certo? Então aqui um pequeno resumo. Beleza. Então, gente, para determinar se está tendo movimento ou não, a gente tem que olhar para a posição do corpo e ver como que se comporta essa posição, se ela está mudando ou não. A pergunta principal é como que eu represento a posição de um corpo. Para isso, gente, a gente vai ter que definir o conceito de referencial. Para determinar a posição, você vai ter que usar um eixo orientado aqui, ó, tá vendo? Parece uma régua. Essa régua ela tem uma origem, ou seja, o zero da régua. E aí, por exemplo, eu posso determinar a posição desse objeto, desse carrinho aqui que eu estou representando, a partir da distância que ele está com relação à origem, perfeito? Antes, mencionar para vocês que a gente vai começar a estudar inicialmente o caso mais simples de movimento, que é quando o movimento acontece em uma dimensão. Ou seja, na nossa brincadeira, esse carrinho só pode ir para frente e só pode ir para trás, para frente e para trás ao longo dessa direção. Ou seja, só tem uma direção para o movimento acontecer, portanto não tem curva. Ele não faz curva, perfeito? É só para frente e para trás. Gente, essa posição ela pode ser tanto positiva, por exemplo, quando ele está ocupando a posição inicial S0 igual a 1 metro, mas poderia ser negativa também, porque eu estaria à esquerda, por exemplo, na posição, vamos supor, menos 1. Se esse carrinho tivesse aqui, por exemplo, perfeito? Se esse ponto aqui, ó, 1 tivesse aqui, por exemplo. Beleza?
Então, gente, para determinar a posição, a gente precisa de um referencial previamente estabelecido, que é esse eixo orientado, e a origem do eixo, você é quem determina, certo? Você define o seu referencial inicialmente e você é livre para fazer isso, perfeito? Você pode colocar, por exemplo, o eixo orientado para a direita ou poderia colocar para a esquerda, por exemplo. Tanto faz nesse caso. E claro, dependendo do problema, vai ser melhor colocar de um jeito do que de outro. Dito isso, gente, a gente pode avançar e tentar conceituar deslocamento. O deslocamento, gente, na prática é uma grandeza vetorial. A gente já viu exemplos envolvendo deslocamento, que a gente discutiu isso, perfeito? Mas, por exemplo, o que seria o deslocamento? Bom, se um corpo sofre um deslocamento, ele muda a posição. Nesse exemplo aqui, ele sai, por exemplo, da posição S0, que é a posição inicial, por isso o 0, e vai parar na posição S igual a 5. Perfeito? E lembrando, essas posições são tomadas com relação à origem. E aí, para calcular o deslocamento, gente, a gente pode usar essa equação aqui, que eu tô destacando para vocês. Essa equação aqui, ó, que é o ΔS. Sempre quando a gente tem delta em física, remete a uma variação, uma mudança. Então você vê o valor final daquela grandeza menos o inicial. Ou seja, qual que foi a mudança de posição? Ou seja, o deslocamento sofrido. Foi a posição final, S, menos a posição inicial, S0. E aí no exemplo, gente, numérico que a gente tem aqui, no caso o S vale 5 e a posição inicial S0 vale 1. Então eu substituí aqui no lugar de S eu coloquei 5 e no lugar de 1 eu coloquei... no lugar de S0 eu coloquei 1 e aí a diferença vai dar 4 metros, ou seja, o deslocamento foi de 4 metros, perfeito? Gente, esse deslocamento, como ele acontece na mesma direção do eixo X, ele acaba ficando positivo, mas ele também poderia ser um deslocamento na direção contrária ao eixo X. E aí, inevitavelmente, seria, por exemplo, nesse caso, menos 4 metros. Se esse deslocamento fosse de 4 metros na direção contrária ao seu eixo X aqui, que você está determinando. Perfeito? Beleza, gente. Agora, nota o seguinte, esse deslocamento, gente, ele pode acontecer num determinado intervalo de tempo, ΔT. Vamos supor que ele demorou um tempo de 2 segundos para percorrer essa distância de 4 metros. E aí a gente pode calcular uma velocidade média, pode tomar uma média, perfeito? O que seria a velocidade média? Seria velocidade escalar média, seria o deslocamento sofrido, ou seja, o módulo de deslocamento, né? Aqui, como a gente está em 1D, uma dimensão, a gente não se preocupa com a direção do movimento, a direção é única, por exemplo, é uma direção só, então você não tem que considerar o caráter vetorial do deslocamento, por isso que eu não estou colocando setinha aqui de vetor, entendeu? Aqui na velocidade também. Aqui eu estou tratando só das componentes, é o que a gente conceitua como velocidade escalar média, perfeito? Então, por exemplo, nesse caso aqui, quanto que foi o ΔS? 4 metros, ele andou 4 metros. E em quanto tempo que ele demorou para ele fazer esse deslocamento? Em 2 segundos. Então, a velocidade vai ser 4 dividido por 2, que vai dar 2 metros por segundo. Perfeito? É claro que isso vai ser uma média, porque na prática essa velocidade ela pode mudar ao longo desse trajeto. Mas inicialmente a gente vai tratar casos em que a velocidade é constante, ou seja, a rapidez com que esse movimento acontece é constante, é um valor fixo. Então, já aproveito para lembrar que a velocidade está associado à rapidez que o movimento acontece. Quanto mais rápido for esse movimento, maior vai ser a velocidade associada, perfeito? É claro que, gente, no mundo real, os corpos sofrem mudanças de velocidade, mas a gente, por simplicidade, a gente começa do caso mais simples, né? O caso em que V não muda com o tempo, ou seja, é como se o meu carrinho fosse só para frente com uma determinada velocidade fixa. Por exemplo, no exemplo anterior, 2 metros por segundo ao quadrado. Desculpa, 2 metros por segundo. O que significa então essa velocidade, né?
por exemplo, nesse exemplo aqui, 5 metros por segundo, vamos supor que seja 5 metros por segundo, significa que a cada 1 segundo que passa no seu cronômetro, esse cara percorre uma distância de 5 metros. Perfeito? Ou seja, é a rapidez com que ele percorre essa distância. Por exemplo, se a velocidade for de 2 metros por segundo, então significa que a cada segundo ele percorre uma distância de 2 metros. Então a velocidade está associada à rapidez com que o movimento acontece. E como nesse caso a gente está tratando uma velocidade fixa, ou seja, a velocidade média, vai coincidir com a velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade em cada instante de tempo é igual, é um valor fixo. Vai ser um valor, por exemplo, 8 metros por segundo. E não muda mais. É assim para o resto da vida. Perfeito? Então, com isso, a gente encerra a primeira aula. Mas antes, peraí, deixa eu só mencionar uma coisa aqui, que são as unidades de medida. Por exemplo, eu disse aqui que eu estou medindo em metros por segundo, perfeito? Porque são as unidades do SI. Mas na prática, gente, por exemplo, quando a gente está no contexto do trânsito, é mais interessante medir essa velocidade em quilômetros por hora, porque o carro vai ter uma velocidade tal que medindo em quilômetros por hora é mais conveniente, perfeito? Para expressar as distâncias percorridas pelo carro. E no caso o tempo utilizado é medido em horas, perfeito? Então é importante a gente saber, gente, converter quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Para converter quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E para fazer o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, beleza? É claro que essa não é a única forma de fazer, perfeito? Basta você lembrar, por exemplo, dessa relação que 1 km é igual a 10 a 3 metros, ou seja, 1.000 metros, e uma hora cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 3.600 segundos, beleza? Então, como é que você consegue converter, por exemplo, 108 km por hora para metros por segundo? Bom, no lugar do km, o que eu posso colocar? 10 a 3 metros, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei no lugar do km, eu substituo para 10 a 3 metros. E no lugar de uma hora, que é o que aparece aqui embaixo, eu coloco 3.600 segundos. E aí vai aparecer esse metro por segundo aqui, tá vendo? E aí basta você resolver essa continha aqui e você vai chegar nesse valor 30 metros por segundo, perfeito? Ou seja, isso seria equivalente a você pegar o 108 aqui e dividir por 3,6, que é esse macete aqui que eu ensinei aqui em cima. Mas, como vocês podem ver, se vocês tiverem a relação de conversão das distâncias, por exemplo, 1 km para metro e hora para segundo, se você tiver a relação entre as duas, você consegue simplesmente substituindo aqui nas unidades, você fazer essa conversão sem precisar decorar essa regrinha aqui, tá bom? Mas é uma regrinha de bolso que é útil, certo? Quando você está fazendo prova, é interessante que você faça rápido as questões, então é bom você já atacar o problema usando alguma regra ou um macete que pode te facilitar aí você ganhar tempo fazendo prova.